Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química. Espero que esteja tudo bem com você. E no vídeo de hoje, irei resolver as atividades do plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio, referente à semana 3, continuando aí com o assunto de eletroquímica, trazendo o tema A Pilha de Daniel. E tem explicação do conteúdo também. Vem comigo! E antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu no canal, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva, é grátis, não custa nada e você terá um conteúdo bem explicado, de uma forma bem simples, conteúdo de química que você vai gostar, eu tenho certeza. Então vem comigo, o tema da semana é sobre a pilha de Daniel. Conteúdo dessa semana, você aprenderá um pouco mais sobre as reações de óxido-redução. São as reações que são envolvidas aí em cada parte da pilha. Você irá também aprender sobre como calcular a diferença de potencial de uma pilha. Irá também conhecer como se escreve corretamente as semi-reações envolvidas em uma pilha e também como é representada. Você vai complementar os seus estudos. Aí no meu canal tem o vídeo A Pilha de Daniel e a Força Eletromotriz, que é o DDP da pilha. Então, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você assistir essas duas aulas aí complementando os seus estudos. Temos aqui todo o esquema da pilha de Daniel, como ela é montada, a disposição dos seus eletrodos, a ponte salina. Então, tudo isso eu vou explicar detalhadamente para você. Vemos que a pilha de Daniel, ela é formada por dois eletrodos, um de zinco, o outro de cobre, e são interligados por um fio condutor. Imersos em soluções de seus respectivos sais. Então, veja, o eletrodo de zinco ele está mergulhado numa solução de sulfato de zinco. Da mesma forma, o eletrodo de cobre está mergulhado em uma solução de sulfato de cobre. E são interligados por uma ponte salina. O eletrodo de zinco é onde ocorre a oxidação, ou seja, o zinco vai doar elétrons. Onde ocorre a oxidação, nós chamamos de polo negativo da pilha e percebe-se que o fluxo dos elétrons vai do polo negativo para o polo positivo da pilha. Então, se você lembrar que opostos se atraem, então quem vai receber os elétrons é o cobre, quem vai doar os elétrons é o zinco, ou seja, quem oxida doa elétrons, quem reduz recebe esses elétrons. Então, o fluxo de elétrons vai do anodo para o catodo, que é o polo positivo da pilha, e é o eletrodo onde vão os elétrons que foram doados pelo anodo, onde ocorre a redução. O cátion Cu+2, que estava na solução, recebe esses elétrons e se transforma em cobre metálico, se depositando na placa de cobre. Veja que no eletrodo de zinco, que é o polo negativo, como o zinco está doando elétrons, ele está se transformando em Zn+2. Então, a placa é corroída porque os cátions vão se desprendendo da placa ou do eletrodo de zinco para a solução. Então, o que acontece com as soluções? A solução de zinco, ela vai aumentando a quantidade de cátions de zinco, o que vai proporcionar com que ele fique mais concentrado, e a solução de cobre, como os íons cobre que estão na solução migram para a placa de cobre, buscando os elétrons que estão chegando aqui no polo positivo da pilha, vindos do polo negativo, então eles vão nessa placa se depositando, pegando esses elétrons, recebendo esses elétrons e depositando aqui na placa. Aí você deve estar se perguntando, qual a função da ponte salina? Ela permite que os íons migrem de uma solução para outra, mantendo-as neutras e possibilitando a continuidade das reações de óxido-redução dos metais. Se você vier aqui tirar a ponte salina, a reação ela cessa.
Essa é a representação da pilha, todos os conceitos que nós já estudamos estão aqui, então você tem que percebê-los e de uma forma simples. Você olha o esquema, você consegue enxergar todas as informações. Então é muito importante que você compreenda esse desenho, porque nós vamos utilizá-lo em várias resoluções das nossas atividades. Aprendemos já a interpretar o esquema da pilha de Daniel, agora vamos calcular a diferença de potencial, que também é chamada aí de DDP, ou potencial de redução da pilha. Então, para determinar se entre eu tenho dois metais, qual irá reduzir-se, qual irá oxidar-se, então nós observamos o seguinte: quem tiver o maior potencial de redução irá reduzir-se, e o outro eletrodo é o que irá oxidar-se. Então, veja que entre o cobre e o zinco, nós temos o cobre que tem o maior potencial de redução. Logo, então, ele sofre redução e o zinco vai sofrer oxidação. Então, a gente sempre vai observar entre dois eletrodos, aquele que tem o maior potencial de redução vai reduzir. Se o exercício te der potencial de oxidação, logo você vai fazer a maior análise. Qual dos dois tem o maior potencial de oxidação? O que tiver o maior vai oxidar, o outro automaticamente vai reduzir-se. Então, em cada eletrodo vai ocorrer uma semi-reação. No anodo, que é o polo negativo da pilha, ocorre a semi-reação de oxidação. Já no catodo, que é o polo positivo da pilha, ocorre a semi-reação de redução. Então, veja, a reação que ocorre no anodo é a reação do zinco, ou seja, a reação que ele oxida. Então, veja aqui na tabelinha de potenciais, é dado aqui o cátion de zinco mais 2 elétrons se transformando em zinco metálico. Como essa é a semi-reação que vai oxidar-se, então você deve inverter, ou seja, o que está lá no produto da semi-reação, você coloca no reagente. Veja, aqui eu tenho o zinco sólido se transformando em cátion de zinco mais 2 elétrons. Então, a gente inverte essa semi-reação. Automaticamente, você pode também inverter o potencial de redução, porque se essa é a semi-reação que vai ocorrer a oxidação, então você deve colocar que o potencial seja 0,76 positivo. Então, na semi-reação do catodo, que é a semi-reação que vai ocorrer a oxidação, então nós temos a semi-reação que vai ocorrer a redução, nós temos o cátion de cobre mais 2 elétrons formando cobre metálico. Então, para você saber qual que é a reação global da pilha, é só você somar essas duas semi-reações. Então, vou copiá-las novamente. Aqui, a quantidade de elétrons, 2 elétrons doados pelo zinco, 2 elétrons recebidos pelo cobre, são eliminados da reação. Veja, então, que sobra aqui o zinco sólido, o cátion de cobre, o zinco metálico e o cobre sólido. Então, veja que você faz esse cálculo para você encontrar, então, a reação global da pilha. A representação da pilha. A pilha é representada por uma notação, ela é feita por definição a seguinte representação. O metal que sofre oxidação, barra, o cátion que se forma, depois nós temos o cátion, aí duas barras, o cátion que sofre a redução, uma barra e o metal que se forma. Então, veja. Então, nós temos aqui o metal que sofre oxidação, é o zinco, barra, o cátion que ele forma, o Zn mais 2. Colocamos duas barras, o cátion que sofre a redução é o cátion de cobre. E o metal que se forma é o cobre metálico. Outra forma de calcular a força eletromotriz, ou a DDP, ou também nós chamamos de diferencial da pilha, ou diferença de potencial, é você utilizar essa regrinha, ou seja, essa expressão. A variação de potencial é igual ao potencial catodo menos o potencial do anodo. Ou também você vai encontrar aí na literatura, a diferença de potencial é dada pelo eletrodo maior menos o eletrodo menor, ou seja, o potencial de redução maior, potencial de redução
menor. Então, observando aqueles dois exemplos que nós tivemos ali do cálculo, né, utilizando daquela outra forma, vamos fazer aqui para você. Então, veja, nós temos aqui os dois eletrodos de cobre e zinco. Então, quem é o eletrodo maior? Nós temos aqui o potencial de redução maior é o do cobre, menos o potencial de redução menor, que é o 0,76. Você joga na expressão, calcula, vai encontrar o potencial da pilha 1,1 volts. Então, resumindo, tudo que nós já estudamos até aqui sobre as pilhas, lembrando que as pilhas são reações químicas que geram corrente elétrica. Nós temos o eletrodo que perde elétrons, ou seja, aquele onde ocorre a oxidação, ele é chamado de anodo, ou seja, o polo negativo da pilha. O outro eletrodo é o que ganha elétrons, ou seja, o que recebe, é nele que ocorre a redução, nós chamamos ele de catodo, e ele é o polo positivo da pilha. E o fluxo de elétrons, ele vai do polo negativo para o polo positivo da pilha. Então, mais um esqueminha aí para você não esquecer sobre o conteúdo das pilhas. Vamos então à correção das atividades. Se você tiver alguma dúvida, peço que registre nos comentários. Se você já acha que eu mereço aí o seu gostei, clique aí no joinha. E vamos então para a correção das atividades. Atividade 1. Consultando a tabela de potencial de redução abaixo, determine para uma pilha formada entre zinco e prata qual eletrodo sofre oxidação, qual sofrerá redução, qual eletrodo será corroído e qual eletrodo haverá deposição de material, quais os íons presentes em cada solução, qual solução ficará concentrada e qual solução ficará diluída. Então, observando essa tabela de potenciais de redução, então vamos localizar aqui os nossos eletrodos. Nós temos aí o eletrodo de zinco e o de prata. O de zinco tem potencial de redução 0,76 e o de prata tem potencial de redução 0,80. Então, lembra dos conceitos que nós estudamos anteriormente? Quem tem o maior potencial de redução, reduz. Vai receber elétrons, ele é o catodo. Quem tem o menor potencial de redução, oxida. Então, vai doar elétrons, ele é o anodo. Então, já podemos definir que o zinco vai sofrer oxidação, né? Então, ele vai doar elétrons. Então, quem doa elétrons é o zinco e não o Zn+2. Então, não confunda zinco com cátion de zinco. Então, quem doa elétrons é o zinco e ele vai se transformar em Zn+2. Na letra B, qual eletrodo será corroído e qual eletrodo haverá deposição do metal? E lembrando, então, quem sofre redução é a prata. Então, quem vai receber o elétron doado pelo zinco é o cátion de prata. Na letra B, trouxe aqui o esquema da pilha para você fixar os conceitos e também conseguir resolver a atividade. Então, veja, nós temos aqui o eletrodo de zinco mergulhado numa solução de sulfato de zinco. Ele é o anodo, ou seja, quem vai doar elétrons para a prata. O eletrodo de prata ele está mergulhado numa solução de prata e ele é o catodo, ou seja, ele vai receber os elétrons. Nós já vimos aqui no conceito, quem oxida doa elétrons, quem reduz recebe elétrons. Então, o zinco vai doar elétrons para a prata e esse é o fluxo dos elétrons. Então, veja que a placa de zinco, se ela vai doar elétrons, então ela vai se transformando em Zn+2. Então, os zincos vão se desprendendo da placa, os cátions de zinco. O zinco doa elétrons, transforma em cátion de zinco. E eles são desprendidos da placa e vai para a solução. Uma vez que isso ocorre, então a gente vai percebendo uma corrosão na placa de zinco e cada vez mais a solução vai sendo concentrada de zinco. O que ocorre na placa de prata? Então, como os cátions de prata estão na solução, esse eletrodo de prata ele está carregado de elétrons, então o que acontece com os cátions de prata? Eles vão até essa placa de prata, que está carregada de elétrons, se transforma em prata sólida e se deposita aqui no eletrodo de prata, aumentando a sua massa.
Então, vamos responder a letra B. Qual eletrodo será corroído? Nós já respondemos aqui o eletrodo de zinco. E o de prata terá sua massa aumentada, ou seja, ela tem sua massa aumentada porque ele vai ser depositado prata, que é transformada, que os cátions de prata se transformam em Ag0, que é a prata sólida. Na letra C, quais são os íons presentes na solução? Também nós já dissemos, é o cátion de zinco e o cátion de prata. E na letra D, qual solução ficará concentrada e qual ficará mais diluída? Também nós já falamos, o zinco ficará, a solução de zinco ficará mais concentrada, porque os cátions se desprendem da placa e vão para a solução, e a solução de prata fica mais diluída, porque os íons de prata migram da solução e se depositam na placa de prata. Muito legal essa atividade, espero que você tenha gostado também. Atividade 2. Consulte a tabela de potenciais de redução e faça o que se pede para uma pilha formada entre cobre e magnésio. Temos então a tabela, vamos localizar aqui nossos eletrodos. Temos o eletrodo de magnésio com potencial de redução de 2,37 negativo e o cobre com potencial de redução de 0,34. Então, lembra-se, temos uma tabela de potencial de redução. Quem tem maior potencial de redução, reduz. Quem tem o menor potencial de redução, oxida. Então, já vamos resolvendo quem é o anodo, quem é o catodo. Ou seja, o anodo é a espécie que oxida, ou seja, quem doa elétrons. Então, se ele tem o menor potencial de redução, ele vai oxidar. E o catodo é o cátion de cobre, ou seja, quem vai receber os elétrons é o cátion de cobre. Letra B, escreva semi-reações de oxidação e redução. Então, a semi-reação de oxidação é a do magnésio. Então, logo, nós temos que inverter essa semi-reação, porque para ser uma semi-reação de oxidação, tem que partir do átomo magnésio, se transformando em cátion de magnésio, automaticamente nós invertemos o seu potencial de redução, que passa a ser agora 2,37, porque nós invertemos a semi-reação. Observe aí na tabela de redução. A semi-reação de redução é a que ocorre com o cobre. Então, Cu mais 2 elétrons formando cobre sólido. Na letra C, pediu para escrever a equação global da pilha. Então, para a gente escrever a equação global da pilha, nós temos que somar essas duas semi-reações, conforme o que nós estudamos aí nos slides anteriores. Então, nós temos aqui 2 elétrons doados pelo magnésio, 2 elétrons recebidos pelo cobre. Logo, o que vai sobrar aqui dessas semi-reações? O magnésio, o cobre mais 2, que é o cátion de cobre, formando o cobre sólido e o magnésio cátion. Então, essa é a semi-reação da equação global da pilha, na verdade, né? Então, está aí, transcrevemos ela para lá. A notação da pilha, nós escrevemos o metal que sofre oxidação, barra cátion que se forma, 2 barras, cátion que sofre redução, barra metal que se forma. Então, o metal que sofreu oxidação é o magnésio, barra, o cátion que se formou é o Mg mais 2, que é o cátion de magnésio, barra, barra, o cátion que sofre a redução é o que recebe elétrons, é o Cu mais 2, que é o cátion de cobre, barra, o metal que se forma, cobre sólido. Para a gente determinar a diferença de potencial da pilha, nós podemos utilizar essa expressão, que é o eletrodo catodo menos o eletrodo anodo. Então, o catodo é o de cobre e o anodo é o de magnésio. Ou podemos utilizar essa expressão também, a diferença de potencial é igual ao potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, que foi o que nós fizemos aqui. Então, só substituir, aqui vai fazer um jogo de sinal aí, menos vezes menos vai dar mais, dá uma diferença de potencial aí de 2,71 volts. Lembrando que a pilha é uma reação química que ocorre, transferência de elétrons que ocorre a geração de corrente elétrica, então o seu diferencial tem que ser positivo, senão não é uma pilha. Então, está aí a resolução, se você
também pode fazer aqui, uma vez que você inverteu a reação, você vai somar isso daqui, você vai chegar no mesmo valor, ok? Mais uma atividade bem gostosa aí de fazer, né? Então, está gostando da aula? Se está gostando, clique aí no gostei. Também registre se você está aprendendo, se você está tirando as suas dúvidas. É muito importante para mim que você me dê esse feedback, que você registre aí o que você está achando das explicações. Então, vamos à atividade 3. Ferro metálico reage espontaneamente com os íons chumbo em solução aquosa. Essa reação é representada por Fe mais Pb mais 2, formando Fe mais 2 mais Pb. Na pilha representada pela figura em que ocorre aquela reação global, então vamos analisar cada uma dessas afirmativas. Então veja que nós temos aí o desenho da pilha, onde nós temos o eletrodo de ferro mergulhado numa solução aquosa contendo uma solução de ferro. Temos o eletrodo de chumbo mergulhado aqui na solução de chumbo, contendo uma solução aquosa contendo cátions de chumbo, e vamos então analisar. Diante da equação que foi representada aqui, nós vamos identificar quem sofreu a redução, quem está sofrendo a oxidação. Então, ferro, seu cátion de ferro 0, de NOx 0 para mais 2, então o NOx está aumentando, então está sofrendo oxidação. O chumbo, então ele é o anodo, que é o polo negativo da pilha. O chumbo está variando o seu NOx de mais 2 para 0. De mais 2 para 0 significa que o NOx está reduzindo, então está sofrendo redução. Então, o chumbo é o polo positivo da pilha, que é o que está recebendo elétrons. Então, o fluxo de elétrons ele vai do polo negativo, que é o eletrodo de ferro, para o polo positivo da pilha, que é o eletrodo de chumbo. Então, esse é o fluxo dos elétrons. O que acontece com os eletrodos? Se o ferro está doando elétrons, com o passar da reação, a sua massa vai sendo diminuída, ou seja, o eletrodo vai ser corroído. Então, cada vez mais nós vamos ter íons de ferro presente na solução, tornando uma solução mais concentrada. Então, o eletrodo de ferro ele é corroído. O que acontece com o eletrodo de chumbo? Como os elétrons vão do polo negativo para o polo positivo da pilha, então esse eletrodo de chumbo aqui ele vai ficar todo carregado de elétrons. Então, os cátions de chumbo que estão presentes na solução vão até esse eletrodo e se depositam aqui, se transformando em chumbo metálico ou chumbo sólido. Então, o eletrodo de chumbo tem a sua massa aumentada. Então, os cátions devem migrar do eletrodo de chumbo e não de ferro. Na letra B, ocorre a deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de chumbo e não de ferro. Na letra C, ocorre a diminuição da massa do eletrodo de ferro. Nós já vimos que nós já respondemos isso, então a letra C é a atividade correta, a alternativa correta. Letra D, os elétrons migram através da ponte salina para o chumbo, então elas não migram da ponte salina, eles migram do eletrodo de ferro para o eletrodo de chumbo. A função da ponte salina é outra, né, porque ela vai permitir com que os íons fiquem em equilíbrio na solução, então ele vai permitir que os ânions, que são os íons negativos, migrem para o anodo e os cátions, íons positivos, migrem para o cátodo, assim a quantidade de cátions e ânions permaneça em equilíbrio, prolongando o funcionamento da pilha. E por último, nós temos aí o eletrodo de chumbo atua como anodo, ele não atua como anodo, ele atua como cátodo, que é o polo positivo da pilha. Então, alternativa correta, letra C. Muito bem, mais uma atividade muito boa de resolver. Passamos então para a atividade 4. Os potenciais padrões de redução das reações de semipilha do chumbo e do alumínio são dados abaixo. Montando-se uma pilha eletroquímica com eletrodos de chumbo e alumínio, pode-se afirmar que... Então, vamos resolver primeiro, depois nós voltamos nas afirmativas. Então, nós temos aqui dois eletrodos. Já sabemos que aquele que tem o maior potencial de redução reduz e o que tem o menor potencial de redução oxida.
Então, entre 0,13 negativo e 1,67 negativo, então o que tem o maior potencial de redução é o chumbo. Então, logo o chumbo vai reduzir. Então, nós mantemos a semi-reação do chumbo escrito desta forma. Então, logo nós vamos inverter a reação do alumínio. Então, ou seja, o que está aqui no produto eu vou colocar no reagente, o que está aqui no reagente da equação, no primeiro membro, eu coloco no segundo. Então, não esqueça desses detalhes. Bom, você percebeu que eu já balanceei essa semi-reação. Tem um vídeo aí no canal, Balanceamento de Reações de Óxido-Redução. Vale a pena você assistir, eu vou deixar na descrição do vídeo para você complementar aí os seus estudos e entender como que se faz o balanceamento de uma reação de óxido-redução. Aqui ela já está balanceada, para não delongar muito o vídeo, eu já coloquei a reação aqui balanceada, ou seja, se uma espécie vai doar elétrons, então o chumbo ele doa 2 elétrons e o alumínio, não, o chumbo recebe 2 e o alumínio doa 3. Então veja que essa quantidade de elétrons tem que ser igual, então por isso faz o balanceamento. Então veja, né, esses 6 elétrons doados e recebidos aqui vão se transformar aí nessa semi-reação global, onde nós temos o alumínio doando elétrons e o chumbo recebendo esses elétrons. Então, o alumínio é a espécie que vai sofrer oxidação, o chumbo é a espécie que vai receber esses elétrons, sofrendo redução. O alumínio é o polo negativo da pilha, ou seja, o anodo, e o chumbo, o cátion de chumbo, é o polo positivo, ou seja, é aquele que vai receber os elétrons. O alumínio é o eletrodo que será corroído e o eletrodo de chumbo terá sua massa aumentada. Então, você pode estar resolvendo dessa forma, como você pode estar fazendo aquela pilha, como nós fizemos na atividade anterior. Não há problema. Então, vamos agora analisar o que acontece aqui nas afirmativas. Então, na letra A, nós temos o fluxo de elétrons no sentido do alumínio para o chumbo. Nós sabemos que os elétrons migram do polo negativo para o polo positivo da pilha. Então, essa afirmativa está correta, né? Então, a letra A, o fluxo é do anodo, perdão, que é o alumínio, para o catodo, que é o chumbo. Então, a afirmativa A está correta. Na letra B, a força eletromotriz da pilha é 1,54. Então, se você aplicar aquela expressão onde o potencial maior menos o potencial menor, você vai identificar que essa pilha ela tem uma voltagem, aí, uma diferença de potencial de 1,54 e não menos 1,54, porque a pilha ela tem que gerar corrente elétrica. Quando o potencial ele é negativo, significa que você tem que passar essa quantidade de corrente elétrica para a reação acontecer. Aí já não se trata de pilha, trata-se de eletrólise. Na letra C, o alumínio funciona como ponte salina? Não, o alumínio ele é o anodo, ele oxida e ele é o polo negativo. A ponte salina é outra coisa. O chumbo é mais facilmente oxidado? Na verdade, ele é reduzido, porque ele tem o maior potencial de redução. Então, ele vai sofrer redução e não oxidação. E a reação não é espontânea? Ela é espontânea, como nós já calculamos aqui a diferença de potencial de 1,54, logo ela é espontânea. Então, a afirmativa correta, a letra A. Atividade 5. Uma célula galvânica é constituída de 2 eletrodos. O primeiro eletrodo, uma lâmina de ferro metálico submersa uma solução de sulfato de ferro a 1 molar. O segundo eletrodo, uma lâmina de prata metálica submersa uma solução de nitrato de prata a 1 molar. Sabendo que os potenciais normal de redução desses 2 eletrodos são ferro, cátion de ferro, mais 2 elétrons, formando ferro metálico, potencial de redução menos 0,44 volts. A prata é o Ag+, que é o cátion de prata, mais 1 elétron, formando prata sólida, eletrodo aí de potencial de redução de 0,80 volts. Então, o potencial desta célula, ou seja, DDP desta célula, quando os 2 eletrodos são ligados entre si internamente por uma ponte salina,
e externamente por um fio de platina será. Então, você já deve ter imaginado todo aquele esquema da pilha de Daniel, mas não há necessidade de nós colocarmos ele aqui, podemos ir direto para o cálculo, ou seja, nós temos aqui 2 eletrodos, nós sabemos que aquele que tem o potencial maior de redução vai reduzir, então nós vamos colocar aqui o potencial de redução da prata menos o potencial de redução do ferro. Então, é só fazer um jogo de sinal aqui, 0,44 positivo, somando, calculamos aí, então o ΔE desta pilha, que é a diferença de potencial, que deu 1,24 volts. Muito bem. Nessa semana, então, aprendemos sobre as semi-reações de oxidação-redução, o que é possível determinar com a equação global da pilha a partir das semi-reações. Também nós vimos uma maneira correta de escrever a notação da pilha e devemos começar pelo anodo, indicar a ponte salina, terminar pelo cátodo e assim por diante. Então, para concluirmos, é possível determinar a diferença de potencial da pilha através dos participantes das semi-reações. Então, finalizamos a nossa atividade e vamos agora para o grande abraço do dia. O grande abraço de hoje vai especialmente para a Nádia Scaglione, que está sempre no canal, deixando um recadinho carinhoso. Um abraço para você, Nádia. Também para você, Luiz. Para Cidinha Gonçalves, deixou um recadinho aqui, minha professora online preferida. Obrigada, Cidinha. Grande abraço para você. Também vai para Kemi Wip. Grande abraço de hoje também vai para Lucilene Mendes, deixou um recadinho carinhoso aqui. Obrigada, Lucilene. Também para Fernando Lopes. E também vai para você que assistiu o vídeo até o final. Se você quer receber um abraço bem especial, registre nos comentários, me conte qual é a sua escola, em qual turma você está e a sua cidade também. Terei um enorme prazer de falar o seu nome, falar a sua escola, colocar aqui no canal. O meu grande abraço é especial para todos vocês. Então, um grande abraço, um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até a próxima semana. E te espero lá!